paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um episódio do programa História e Geografia Bíblica. Estamos falando das cartas de Paulo e hoje falaremos da segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu vou ler um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4 e 5, que diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Então, aqui Paulo faz menção da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo. Lóide, avó, mãe Eunice, uma fé não fingida, uma fé verdadeira. E Timóteo, ele foi esse servo que acompanhou Paulo em muitas das viagens, um homem que Paulo confiava, que chorou com Paulo, sorriu com Paulo, sofreu e não negou a fé, uma fé não fingida. E Paulo, nós vamos ver no final dessa carta, que Paulo o preparou para dar continuidade à obra. Quando Paulo fala ali, combati o combate, combatei a carreira, guardei a fé, ele diz assim: vem depressa ter comigo, ou seja, eu quero te passar as últimas orientações, as últimas coisas. Paulo aqui ele já estava preso, a segunda prisão, que foi lá pelo ano 66, 67 depois de Cristo, e ele já estava sendo ali entregue à morte, ele sabia que não sairia dessa prisão. Estou aqui com o pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor a todos que acompanham. Professor Vinícius. Amém, paz do Senhor, a paz do Senhor. Será uma carta muito interessante, o qual ainda vamos falar muito de Timóteo e de Paulo. Eu passo a palavra primeiramente aqui ao professor Vinícius para dar continuidade. Amém. Como nós conversamos no último episódio, as 3 últimas cartas são cartas pastorais e, portanto, o ensino a respeito do ministério é muito presente. E a segunda carta a Timóteo é talvez a das cartas mais comoventes que nós vamos encontrar. Paulo estava preso, uma prisão muito distinta, muito diferente da prisão anterior, de uma prisão domiciliar, mas agora já, dentre as ondas de perseguição, tão fortes em cima da igreja. Então, Paulo vai passar as últimas recomendações a respeito do ministério. A perseverança, a batalha, independente do que os outros venham a pensar a respeito do seu estado como prisioneiro. Então, ele encoraja Timóteo, mas nós percebemos a fidelidade de Paulo com a sua vocação ao ministério, a nobreza. A nobreza do ministério é algo que nos desperta muito a atenção. Antes de entrarmos exatamente no contexto da carta, nos termos, nas expressões usadas por Paulo, vamos a alguns fatos, porque nós estamos agora encerrando uma jornada de muitos episódios em que aprendemos sobre a cronologia da doutrina, e que não é diferente da doutrina nos nossos dias. Isso é o que mais nos anima no Senhor, Paulo, então, sai daquela prisão domiciliar. Vamos acompanhar no quadro esses fatos. E ele envia Timóteo aos Filipenses, registrado em Filipenses 2, de 19 a 20. Enquanto isso, Paulo vai a Éfeso. Agora, logo depois disso, Timóteo vai encontrar com Paulo em Éfeso. Timóteo vai
permanecer ali naquela cidade. Inclusive Timóteo, não é? É um grande pastor ali das igrejas da região de Éfeso. Enquanto isso, Paulo parte para Macedônia, depois ele vai a Creta, inclusive ele deixa Tito em Creta. Quando então Paulo vai para Corinto, inclusive, vimos no episódio passado, né, quando Paulo de Nicópolis diz assim, olha, Tito, vem porque eu vou invernar em Nicópolis e eu ainda quero encontrar para te passar instruções. E então, no fim da carta de Timóteo, nós vamos encontrar algumas referências, porque Paulo passa em Troade, deixa a capa, os pergaminhos e, inclusive, na carta de Timóteo, ele pede, né, que Timóteo os traga de volta. Então, Paulo preso agora em Roma. Certamente a perseguição se avolumando, mas Paulo vai trazer muitos conselhos, né? A sua trajetória de vida, essa carta realmente traz uma recordação de tudo o que ele batalhou em nome do Evangelho. Então, até aqui essa sequência histórica, não é? Para que a gente depois entre nos assuntos da carta propriamente dita. Bem, pastor Antônio Carlos. Perfeitamente. Após a saudação de Paulo a Timóteo, nessa segunda carta, ele diz a Timóteo que ele desperte o dom de Deus que existe nele pela imposição de suas mãos. Merece uma consideração aqui. Paulo foi comissionado, não foi por nenhuma autoridade humana, ele foi comissionado pelo Senhor Jesus. E mais adiante aqui, logo em seguida, não é? Ele diz que o Senhor Jesus, ele nos chamou, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Portanto, ele está chamando a atenção de Timóteo, recomendando que é preciso ter muita atenção no ministério que cada um recebeu. Que esse ministério não foi uma designação humana. No momento que Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, ele transferiu a herança celestial para ele. Claro que depois Paulo, Timóteo, Tito, os outros inúmeros colaboradores que receberam a imposição de mãos, o ministério pastoral, eles passaram a compor então o que se chama de presbitério. Por isso que ele diz, né? O dom, recebeste o ministério pela imposição de mãos do presbitério. Claro, um conjunto de pastores, até um pastor, como é no caso aqui, como ele recomendou a Tito. Pode fazer isso recomendado pelo presbitério. E há uma transmissão celestial nesse ato, para uma santa vocação, ou seja, nós temos nossas vocações naturais, temos os nossos dons naturais, mas no momento que o Senhor nos salvou, Ele nos encaminhou a uma nova vida feita na eternidade, feita pelo Senhor, diferente do rumo que nós tomamos antes. Ou seja, nós adquirimos uma caminhada agora no caminho da eternidade e que fala da eternidade. Interessante que, vou citar um texto lá do Velho Testamento que está em Joel, não é? Que diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Você pega um agricultor fazendo plantio, cortando mato, daqui por diante vai mudar tudo. Você vai pegar a sua enxada, vai transformar numa lança que você vai entrar numa guerra agora. Você vai pegar a sua foice e vai fazer uma lança, porque agora você vai entrar numa guerra santa. Mas eu sou agricultor,
Eu não sei mexer com isso, mas a vocação para isso vai ser dada pelo Senhor. O Senhor vai dar a capacidade para viver uma vida em favor do Evangelho. Interessante também. Despertes o dom que há em ti. Ele está lembrando, e que não podemos esquecer, que nós fomos chamados pela imposição de mãos do presbitério, recebemos um ministério e que esse ministério tem um valor extraordinário. Um dos nossos aqui disse que o ministério é maior do que a vida. Claro, a vocação recebida de Deus é a nossa própria vida. Não tem algo maior do que isso. Então ele recomenda a Timóteo que ele ponha atenção no ministério que ele recebeu. Vale para nós também. É uma bênção de Deus, é uma vocação dada de Deus. Não podemos desviar desse entendimento e precisamos continuar com a consciência do ministério que Deus nos deu. Num determinado momento aqui, o apóstolo Paulo diz assim: sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Uma vez que nós fomos chamados e alistados para essa guerra santa, como falamos, nós passamos a ser soldados do reino. Então, Paulo vivia o Império Romano, ele viu os soldados diariamente. Agora, os soldados estavam envolvidos na guerra. Também, como já comentado, ele não saía de roupa comum e no momento que poderia ser chamado para a guerra, ele já amanhecia com a roupa de soldado, porque a vida dele era soldado. E a nossa vida é estar trabalhando na obra do Senhor. E ele diz que o bom soldado, ele não se embaraça com nada. Dá licença aqui, comandante. Eu preciso resolver um negócio, eu vou tirar minha roupa de soldado e vou resolver, depois eu volto, visto a roupa de novo. Não, o soldado não pode fazer isso. O soldado está alistado para a guerra e a finalidade dele é a guerra e não se envolve com mais nada. A nossa atenção também, recomendado pelo apóstolo Paulo, está voltada para essa vocação para a qual Deus nos chamou. Eu queria fazer algumas colocações aqui. O apóstolo Paulo, ele coloca um momento difícil ali, né? Ele já estava sendo entregue para libação, como ele usou o termo, e ele fala de alguns que se envergonharam da prisão dele. Nós vamos ver em 1 Timóteo, em 2 Timóteo 1:15, bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Então, os dois se apartaram. E ele daí exalta aqui, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Então, tem alguns ali que estavam se apartando por causa da prisão de Paulo. E olha só, no 2 Timóteo 2,16, ele dá uma outra recomendação. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão mais impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Olha só, mais 2 nomes. E lá, no final, no capítulo 4, verso 10, diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Mas depois ele exalta os que permaneceram. Ele fala que Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, Tíquico ele enviou a Éfeso, e depois ele dá toda uma lista aqui: Priscila, Áquila, Erasto, Trófilo,
então ficou em Mileto. Então teve os servos que permaneceram, mas tem sempre aqueles que numa hora de perseguição, uma hora de luta, uma hora abandonam a fé, outros trazem ali heresias, né? Começam a colocar, igual o Himeneu aqui, Fileto, que colocam uma heresia ali, que a ressurreição já era feita. Então vem aquelas doutrinas que não são essa doutrina, porque Paulo também se refere lá no 4:3, ele diz assim, ó, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O professor Vinícius, acho que tem mais alguma coisa a falar sobre isso, né? É importante que essa herança espiritual e ministerial, né, ela seja ressaltada, porque Paulo vai dizer assim, Timóteo, não se envergonhe do testemunho de Jesus Cristo. Tudo que nós temos é a fé em Jesus. Inclusive, dizer assim, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Jesus Cristo. O depósito, inclusive Paulo vai dizer assim, guarda o depósito. O depósito é o Espírito Santo, é a operação do Espírito Santo, é o selo do batismo com o Espírito Santo e de um ministério que é espiritual. Não é uma carreira, né, meramente como uma profissão, mas é uma carreira dada pelo Senhor. Então Paulo vai transmitir isso e dizer o seguinte, ele vai dizer que ao guardar esse depósito, ele vai dizer assim, eu fui preso, eu fui considerado como um malfeitor, mas a palavra não está presa. Então a palavra de Deus jamais pode ser aprisionada. A doutrina vai permanecer. Nós podemos passar, mas a doutrina permanece. Aliás, ele é fiel, né, aos seus fiéis. Então é importante nós evidenciarmos isso, porque aqui está uma nobreza do ministério de Paulo que vai sendo transmitida para nós hoje. Exatamente. Pastor Antônio Carlos, Sim. considerações? Queria só lembrar também que a gente procura enfatizar sempre a nova vida com o Senhor, né? Porque a queda do homem, na queda dele, ele saiu da presença de Deus e entrou na forma vã de viver. Então, tudo que não era, tudo que não pertencia a Deus, tudo que contrariava a Deus, porque tem uma forma de procedimento que agrada a Deus, entrou com a queda, ou seja, a mentira, a corrupção, a deslealdade, todos os maus costumes entraram. Mas quando o Senhor Jesus nos salvou, o que muito ressaltado aqui também, nós fomos restaurados para andar agora vivendo na sã doutrina. Então, isso é muito importante. Então, Paulo, quando ele recomenda, dá essas recomendações, cuidado com isso, os falatórios, essa coisa, ele está dizendo que agora nós somos nova criatura, andamos na presença do Senhor, temos uma santa vocação e não podemos contaminar nem deixar que a igreja seja contaminada com as coisas desta terra, porque nós fomos chamados para uma caminhada agora, restaurados, para voltar à presença de Deus. E temos forma de vida, né? Forma de caminhar que agrada a Deus. Bom, tem um texto ainda no capítulo 3, verso 1, muito importante, que fala dos últimos tempos. E Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim, vou ler na íntegra, 3:1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens, agora ele descreve a postura do homem dos últimos dias, contrário a Deus, né? Com toda certeza. Haverá homens, recitando um por um, amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos. À medida que nós estamos falando aqui, são coisas que contrariam a sã doutrina. Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, devoção a Deus, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém. Se todos observarem os episódios anteriores, todas as cartas nós vimos de uma forma cronológica. Então, essa carta de Paulo a Timóteo, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, é a última carta, o último momento de Paulo. E por isso aqui tem uma despedida dele, né? Nós vamos ler aqui no 4, verso 6, vamos ler na íntegra, como fala o pastor Antônio Carlos, a despedida de Paulo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. É a palavra que ele fala, então, aqui a Timóteo. E aqui fica essa despedida de Paulo. Ele preparou a igreja e temos muito a agradecer ao Senhor, né, totalmente ao Senhor, mas muito a agradecer a Paulo, porque ele ordenou uma primeira igreja, ele colocou em ordem uma primeira igreja que deu continuidade à obra do Senhor. Ele, numa última hora, sabendo que ele estava sendo entregue, que ele não sairia daquela prisão, como o professor Vinícius falou aqui, essa prisão, eu fui lá nessa prisão Mamertina. Quem for em Roma, procura ir lá na prisão Mamertina, fica ali atrás do Monte Palatino, tem um Coliseu, tem todo ali o Fórum Romano, ali tem a prisão Mamertina. Vai lá ver a prisão que Paulo ficou antes de ser decapitado por Nero, uma prisão totalmente insalubre, um lugar, só um pequeno buraco em cima, onde eles colocavam a comida, dentro de um lugar totalmente fechado. Então, uma prisão dura, e ele sabia que dali ele não sairia vivo, e ele faz aqui a sua despedida e deixou um legado, deixou uma igreja organizada que chegou até nós hoje. Então, o apóstolo Paulo, as suas cartas, têm muito a nos ensinar. Esse texto que o pastor Antônio Carlos falou agora, fala dos nossos dias, né? Virão dias difíceis, se envergonharão, trairão. Então, ele profetizou aqui aquilo que estamos vivendo nos nossos dias, mas no dia dele já tinha os que se envergonhavam por causa disso, que se envergonhavam por causa daquilo, mas os que se manteram de pé e deixaram essa obra tão maravilhosa que chegou aos nossos dias. Encerramos aqui, então, esse período das cartas de Paulo no programa História e Geografia Bíblica. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, professor Antônio Carlos. Pai do Senhor, paz do Senhor a todos, irmãos. Muito aprendemos nessas cartas, né? Coisas maravilhosas. Muito bom para todos nós. Como o pastor Antônio Carlos falou antes de iniciarmos, né? Nós fomos os que mais aprenderam, né? Muito rico. Quem não viu, vá lá, né, na playlist aí do canal oficial da igreja no YouTube e vê todas as cartas, né, desde o livro de Atos e as cartas, coisas muito importantes, principalmente no legado da vida de Paulo. A paz do Senhor a todos.